Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguete, obrigado por estarem aqui no canal. Alguns subscritores pediram para eu mostrar como é que se faz o diagnóstico aos Nissans mais antigos, portanto é isso que vamos mostrar hoje. Para começar, temos de entender que estes Nissans mais antigos têm uma porta de diagnóstico completamente diferente de todos os outros carros e também o protocolo é bastante diferente. Como podemos ver aqui, a ficha não tem nada a ver com o OBD2, nem o OBD antigo de outros carros, e o protocolo é completamente diferente. Isto tem aqui basicamente os pinos, que é o clock, o mais 12 volts, o ground e também os de comunicação, o RX e o TX. Eu vou tentar deixar aí um pinout para vocês perceberem o que é o quê. Isto até dá para fazer aqui o diagnóstico do próprio centralina sem cabo, eu já mostro daqui a pouco também, mas pronto, precisamos de um cabo específico para ligar aqui nesta ficha e para ligar também ao computador. A nível de cabos que podemos utilizar, temos aqui o sistema mais antigo de todos, isto basicamente tem aqui a tal ficha para ligar na porta de diagnóstico, isto são 14 pinos, depois vai aqui ao circuito, que isto é um circuito completamente analógico, e a saída é porta série, portanto isto era mesmo para ligar aos computadores mais antigos. Entretanto, vocês depois podem arranjar aqui o conversor, né, de USB para RS232, ou seja, porta série, e dá para utilizar. Eu também estive aqui a experimentar com um pequeno adaptador Bluetooth que liga aqui nas saídas e depois tem aqui a alimentação e depois tem o RX e o TX e também dá para utilizar dessa forma para ligar com o telemóvel. Depois passamos aqui para um outro cabo mais barato. Este foi o primeiro cabo que eu tive até. Isto era de um rapaz, não sei se tem aqui a dizer, é AceDev. Isto era na altura um rapaz que vendia muita coisa no eBay. Ele tinha até centralinas parecidas com as Nistune, mas não eram reprogramáveis, já era para chipar. E então ele tinha muito material deste, eu fiz um group buy, ou seja, comprei um cabo e depois mais tarde fiz um group buy com o pessoal dos micras e ele depois ofereceu um outro cabo, que entretanto esse primeiro variou e eu fiquei com este. Ou seja, o primeiro era uma versão ainda não tão explorada como esta aqui, esta já é uma versão melhorada e até agora tem-se portado bem. Depois passamos aqui para o que eu uso atualmente, este é da PLMS, este aqui realmente é um cabo muito bom, apesar de que a ficha não tem assim muita qualidade e como vocês podem ver esta ficha é igual a esta aqui, ou seja, eu aproveitei o tal cabo que tinha avariado, arranquei a ficha e soldei aqui porque tinha partido um fio na outra ficha original aqui deste cabo. Então este cabo é da PLMS, este realmente tem uma qualidade muito melhor e a ligação não tem tanta tendência a cair como acontece com os outros cabos, que são um pouco mais instáveis. Então este cabo aqui, como vocês podem ver, isto tem internamente um conversor, tal como este aqui, um conversor de série para USB, fica tudo aqui incorporado, mas na realidade eles conseguiram fazer isto com uma qualidade brutal. Então depois é só ligar aqui o cabo USB, ao contrário deste que já está aqui tudo incorporado, mas isto também tem um stress que é nas primeiras versões não trazia aqui a abraçadeira para segurar o cabo e isto tinha tendência para rasgar também. Então depois podemos também ter aqui estes adaptadores que existem no eBay muito baratos, ou seja, isto converte a porta Nissan, né, de 14 pinos para OBD2, mas esqueçam isto, que isto não funciona, ou seja, vocês depois vão utilizar aqueles leitores tipo Bluetooth ou coisa assim, isto não vai funcionar, esqueçam este tipo de adaptadores que eles não funcionam. Portanto, agora vamos utilizar aqui este cabo, que é o mais fiável deles todos, e vamos ter de ligar isto aqui na porta de diagnóstico e também aqui depois à porta USB do computador. Dentro do carro vamos localizar aqui a zona dos fusíveis, vamos tirar a tampa e depois está lá a porta que eu já tinha mostrado há bocado. Vamos ver aqui qual é que é a orientação da ficha, neste caso é assim, ou seja, vai entrar nesta posição. Ter atenção que os Nissans podem ter esta ficha nesta posição ou pode estar invertida, ou seja, esta parte mais arredondada pode estar aqui deste lado. Portanto, é preciso ter atenção a esse aspecto, portanto isto vai ficar nesta posição assim, é só chegar aqui e encostar lá na ficha, pressionar até ao fundo. Agora vamos ligar este lado do cabo, podem ver isto também só vai entrar numa posição, portanto é assim, não se enganem, não forcem na posição errada, pronto, aqui também já está, e o outro lado vai aqui no computador. Depois é só ligar o computador, isto normalmente instala os drivers automaticamente, aqui no Windows 7 ou Windows 10 ele normalmente instala automaticamente, mas se não podem ir ao site do fabricante do cabo, neste caso a PLMS, e tem lá o instalador. Caso também tenham, como eu, aqui o software Nistune, que dá para reprogramar as centralinas originais com placa Nistune, também podem utilizar a instalação da Nistune, que ele tem depois lá os drivers da PLMS para estes cabos. Depois temos de fazer aqui é abrir o software, mas antes disso temos de fazer uma coisa muito importante, que é rodar aqui a chave para a posição de ligar as luzes aqui do quadrante, para a centralina ligar, e a partir daí já podemos ir aqui a um dos softwares, que isto são vários, podemos abrir, ele vai aqui ligar, pronto, já está a ler ali aqui o part number da centralina e está a ver que sensores é que podem ser usados aqui para o diagnóstico.
Ele vai lendo ali os sensores todos. Quando estiver pronto, abre aqui a imagem que tem os sensores todos. Por exemplo, eu agora se carregar no acelerador, está aqui o throttle, estão a ver? Vai aumentando, ou seja, isto é o TPS, Throttle Position Sensor, ou seja, é o sensor de posicionamento da borboleta, e como podem ver também depois existe aqui os milissegundos de injetor, que é o que a centralina quer fazer de injeção, em termos de milissegundos. Podem ver que também varia. Podem ver aqui o Air Fuel Base também varia, portanto isto ele está a fazer os cálculos que é necessário. Portanto, agora o que vamos fazer é ligar mesmo o motor. Podem ver. Agora fica aqui os sensores todos a bombar. Portanto, aqui neste caso, neste carro, atenção, porque isto varia de carro para carro e quais os sensores que ele consegue ler. Isto é, vê automaticamente na centralina quais é que são os sensores que consegue ler. Então aqui neste caso vamos ter a rotação, temos aqui os avanços de ignição, temos aqui o sensor da borboleta, temos aqui o sensor de massa de ar, como podem ver se eu acelerar ele lê mais valor. Temos aqui a válvula de relentinho, ou seja, quando acelerei ela abre, mas depois entretanto vai recuperar. Podem ver aqui o relentinho está a descer lentamente também, à medida que a válvula também vai baixando. Depois temos aqui a sonda lambda, também temos aqui os valores da sonda lambda. Depois temos aqui abertura de injetores em milissegundos, temos aqui voltagem da bateria, temos aqui o duty cycle em percentagem de injetor, ou seja, quanto é que ele vai estar aberto ou fechado na mesma quantidade, ou seja, 100% seria tudo aberto, injetor sempre aberto, neste caso aqui é 2% aberto e o restante do tempo, os 98% de tempo, está fechado. Depois temos aqui velocidade, está a zero, como é óbvio, estamos parados. Temos aqui a temperatura do anticongelante, ou da água, caso usem só água. Temos aqui o econometer, ou seja, dá para ver qual é que é o consumo instantâneo, para ver qual é que é o consumo que nós estamos a fazer. Depois temos aqui a distância que percorremos, ou seja, agora também está a zero, os contadores ficaram todos a zero. Aqui a quantidade de combustível utilizado. Ter atenção que temos aí uma opção depois nos menus para alterar o tamanho dos injetores, para isto dar aqui a quantidade certa de combustível utilizado. Temos aqui também o trip, ou seja, o econometer, mas é o total da viagem, ou seja, isto é como se fosse um computador de bordo. E depois temos também aqui o Air Fuel Base, ou seja, o que é que a centralina está a querer fazer, tendo em conta os sensores. E depois temos aqui o Air Fuel Base Self-Learn, ou seja, é o que ela vai aprendendo através dos valores da sonda lambda e tudo mais, começa a ver, e é o que ela tenta injetar para compensar. Como podem ver aqui, um está a 101, o outro está a 99, portanto basicamente isto um está a compensar o outro e supostamente está bem afinado. O problema é quando está um muito para o lado, por exemplo a 110 ou 120, está a tentar meter mais gasolina para compensar, ou se estiver aqui para o lado, para os 90 ou para os 80, está a tirar a gasolina para compensar. No caso do meu Martins Turbo, ou seja, o setup turbo mais fraco, ele está sempre aqui para trás, porque ele ainda está a tentar tirar alguma gasolina em baixas cargas, ou quando está assim ao relentinho parado. Porquê? Porque eu coloquei uns injetores maiores e apesar de ter tirado um pouco de pressão base na régua de injeção, na realidade ainda é um pouco de combustível a mais, então ele compensa, mas depois quando o carro está a puxar, como tem o outro sistema lá das válvulas malucas, ele depois fica o que é suposto. Ou seja, a gente nesse caso aí não pode estar a ligar muito a estes valores aqui. Agora como isto está tudo original, só tem o GPL, que também pode haver aqui alguma alteração, pode a gente ter de dar aí alguma compensação a nível do que é que a gente está a ver e o que é que realmente está a acontecer. Como eu disse, o GPL pode alterar isto aqui, mas na realidade está a fazer a mistura certa para GPL. Portanto, como podem ver, a gente se acelerar aqui um pouco, os valores mudam logo. Ou seja, estamos a conseguir ler todos os valores e supostamente está tudo ok. O que a gente agora pode fazer é ver aqui os erros. Podemos ver aqui os erros, vamos agora ler os erros. Como podem ver, dá o código 55, atenção que estes códigos é completamente diferente do OBD2, então dá o código 55 que é que não há problema nenhum. Portanto, o que nós vamos fazer agora é simular uma falha e vamos ver o erro que dá. Vamos então aqui ao distribuidor e vamos desligar aqui esta ficha, que basicamente é o que vai dar o sinal para aqui o distribuidor e vai indicar, a centralina consegue detectar isto e vai indicar que a bobina ou o módulo queimou. Portanto, agora vamos testar a ver que erro é que dá. Vamos só ligar aqui, ou tentar ligar o motor, não é? Como podem ver, não pega, óbvio. Então vamos aqui outra vez, agora vamos experimentar aqui outro software. Vamos conectar, este já é o DataScan, o outro era esse o Talk, este é o Nissan DataScan. Agora podemos ver aqui o Data Display, que é o mesmo esquema, ó, podem ver ali as coisas a mexer, mas vamos aqui aos testes. E aqui nos testes também podemos depois ver aqui outras coisas,
como por exemplo desligar cilindros, desligar a bomba de gasolina, o VCT caso a gente tivesse aí câmbios variáveis, como se fosse tipo a espécie de VTEC, mas pronto. Aqui também está a funcionar, então agora vamos ler aqui os erros. Ora, Self Diagnostics, e podem ver que temos aqui o código 21, que é o circuito de ignição. E diz que o carro trabalhou 0 vezes depois desta falha. Ou seja, mesmo que isto exista a falha, a gente depois resolva e meta a trabalhar, ele vai-nos dizer quantas vezes é que o motor trabalhou depois de ter esta falha. Ou seja, corrigindo isto, basicamente depois a gente consegue meter isto a zeros. Ou seja, agora a gente volta a fechar. E viram ali, disse o código 55, eu não esperei o suficiente, pronto, agora já não tem falhas, apesar de que a falha está lá na mesma, portanto ele depois vai registar de novo, caso agora a gente tentasse meter o motor a trabalhar, ele ia registar a falha na mesma. Portanto podem ver que isto até é relativamente eficaz, este tipo de diagnóstico, mas há algumas situações, por ser um tipo de diagnóstico mais antigo, que não dá para perceber bem de onde é que vem o problema, ou ele diz que não há problema porque na realidade existe uma gama muito alta dos valores de onde está a dar o erro. Imagina que é a MAF, está a dar valores mal, mas ainda está dentro do espectro do que seria suposto do que está definido na centralina. Agora os sistemas mais recentes já são um pouco mais aprimorados nesse aspecto e já fecham um pouco o espectro desses valores e dá logo o erro mal que qualquer coisa seja notada. Agora vamos testar aqui um outro software, este é o DDL Reader. Este é um software que foi desenhado por uma pessoa que era do clube de Cefiro da Rússia, acho eu, que é o Nissan Cefiro. Não gosto assim muito desse modelo, mas pronto. Então podemos ver que aqui já nos está a dizer que está o código 55 aqui em cima. Desculpem lá que estava a filmar aqui um pouco em baixo, mas pronto, está aqui, código 55 está sem qualquer problema. Então vamos começar aqui a bombar. Podem ver que também é o mesmo esquema, tem aqui os sensores todos. Então o que nós podemos fazer neste software, que é muito interessante, podemos fazer aqui um teste de compressão dinâmica. Eu já mostrei isto noutro vídeo, mas a gente pode ver agora aqui um pouco mais ao pormenor. Então vamos começar aqui o teste automático. Então basicamente ele começa agora aqui a contar 5 segundos, que é para começar o teste, e vai desligar o primeiro cilindro. Podem ver a rotação cai um pouco. E agora quando acabar aqui estes 10 segundos, ele volta ao normal. Voltou ao normal, agora fica aqui 5 segundos também. Volta a começar a fazer a contagem dos 5 segundos para desligar o cilindro. Ele teve ali 5 segundos para recuperar e depois é os 5 segundos para desligar o cilindro. Como podem ver, isto vai baixando aqui a rotação e ele vai mostrando aqui qual é que é a rotação que fica com cada cilindro desligado. Isto é interessante porque quanto menos diferença fizer para o relentinho, mais estragado está o cilindro. A gente tem a ter atenção, por exemplo aqui a temperatura ainda nem sequer abriu o termostato, ainda não chegou à temperatura que abre o termostato. Portanto pode haver aqui algumas variações até ele estar aí à volta dos 90 graus, 90 e qualquer coisa graus, até antes de um pouco de disparar a ventoinha. Portanto, enquanto isto não estiver mesmo à temperatura normal de funcionamento, poderá haver aqui umas pequenas variações, mas como podemos ver, também não é por isto que está assim grande diferença, tipo 20 rotações também não é nada de especial. Isto pode, se vocês fizerem outro teste da Kenada, se calhar o que dava mais rotação passa a dar menos, pá, isto vai sempre havendo umas pequenas variações aqui nos testes, mas pronto, dá para perceber, só se houvesse aqui uma grande discrepância, podem ver que isto está tudo mais ou menos dentro dos mesmos valores, portanto está ok. Agora se a gente fizesse outro teste, provavelmente iam dar valores ligeiramente diferentes. Aqui o termostato está para abrir, ele já deve estar a começar a abrir ligeiramente, ele já está aqui há algum tempo aqui nos 80, aliás a gente pode voltar a meter isto a bombar, pronto. Mas podemos ver que isto agora está nos 80 já há algum tempo, o termostato é de 82, eles começam a abrir ligeiramente e deve ser aqui por volta de esta altura aqui nos 80 já deve estar a começar a abrir. Depois podemos ver outra coisa, por exemplo, sensores. Vocês podem ver aqui, este aqui que diz Park e Neutral Switch, ele está em ponto morto, mas se eu engatar uma mudança, ó, ele assinala ali. Viram que acendeu a luz, eu passei de primeira para segunda, agora de segunda para terceira, ó. E então, se este sensor estiver estragado, na realidade também pode influenciar em alguns mapas da centralina. Ele pode pensar que está em ponto morto e a gente está a andar e ele pode estar a fazer uma coisa diferente. Eu já tive esse stress num carro que estive aí para verificar e realmente o carro não estava a andar o que era suposto porque tinha este sensor estragado. Depois temos aqui também Fuel Pump Relay, a gente consegue desligar o relé da bomba de gasolina e consequentemente a bomba de gasolina desliga também. Temos aqui ventoinhas e tudo mais, a gente pode ligar e desligar. E também temos aqui o Closed Throttle Position, ou seja, se a gente acelerar, deixa de estar a borboleta fechada e passa a estar aberta. Portanto, isto é muito interessante. Temos aqui o Power Steering Switch, eu vou rodar a direção e vocês vão ver que ele liga e o relentinho também aumenta. Querem ver? Ó.
Ele aumenta ligeiramente o relentinho, que é para compensar a pressão que está a ser feita no sistema da direção assistida, e então aí ele depois compensa o relentinho. Portanto, podem ver, isto a se ligar o AC, apesar de ele não estar a funcionar neste carro, se ligasse o AC também acendia aqui as luzes. Portanto, isto aqui basicamente vai indicar se os sensores estão todos a trabalhar ou não, e no resto a gente pode ver se os valores são os corretos ou não também. Agora estamos aqui noutro software. Este aqui supostamente é mais para os 300GX, o Z32, tem um motor VG30 DETT, então aqui também dá para ver alguns sensores. Pronto, dá para ver aqui já muita coisa, mas este tem uma coisa interessante que os outros não têm, que dá para testar aqui os solenoides, apesar de haver aqui muita coisa que não dá para utilizar, porque isto é mais específico para o outro carro, e estamos no Nissan Micra, mas dá para meter aqui a ventoinha a trabalhar. Então vejam aqui a ventoinha a trabalhar e depois aqui a temperatura a baixar ligeiramente. Vamos ver, só esperar aqui um pouquinho. Mas pronto, ele tem aqui as rotações, ou seja, ele está a variar ligeiramente, também é relativamente normal. Então vamos ver se ele baixa aqui um pouco a temperatura. Na realidade, esta temperatura se calhar não se nota assim tanto, porque na realidade a ventoinha trabalha aos 97 graus, vai descer a temperatura e depois quando chega aos 92 ela para. Portanto, isto é uma temperatura se calhar um bocado baixa para se estar onde está muito, mas estava a 86, já está a descer para 83, portanto podem ver que realmente está a funcionar. Imaginando que vocês têm algum problema no vosso carro, começa a aquecer ou coisa assim, ou a ventoinha tem algum stress ou o que é que seja, vocês podem testar desta forma se está a trabalhar ou não, e caso o carro esteja a aquecer mas a ventoinha esteja boa, vocês podem forçar aqui a ventoinha a trabalhar e se calhar podem chegar a algum lado sem qualquer problema, sem o carro rebentar o motor. Portanto, aqui também temos essa opção. E vamos agora tentar ver aqui no outro software, que eu acho que tem da bomba de gasolina também. Também é interessante para verificar se existe algum problema com a bomba, com o relé ou coisa assim, porque a gente consegue detectar os problemas ligando e desligando os sensores. Portanto, podemos ver aqui, vamos desligar aqui a bomba de gasolina, ó, querem ver? Vamos ver aqui a rotação a começar a cair. Espera aí que isto está, ok, assim não dá porque está a gás, ok, vamos meter isto aqui a gasolina, pronto, vamos passar para a gasolina, já estamos a gasolina e agora sim, pronto, ó, começa-se logo a passar, já não fui a tempo de ligar, mas pronto, já deu para perceber, dá para testar a bomba de gasolina também. A gente se quiser aqui também pode desligar só um cilindro, apesar de não ter aqui o tal teste e ficar com os resultados em condições, mas a gente aqui ó o carro fica todo maluco sem um cilindro, né? Como é óbvio. E também dá para ajustar o relentinho base, ou seja, para afinar o relentinho, e também dá para o ponto de ignição. A gente quando entra neste modo, vocês podem ver que ele ali subiu um bocadito, isto entretanto fica meio estabilizado, mas pronto, assim dá para afinar o relentinho e depois paramos e já fica o que é suposto, porque vocês olharem para aqui para o timing, né, esta zona aqui, ele assim está a tentar controlar para meter o relentinho em condições, e se a gente fizer assim ele tranca nos 15 graus e a gente pode ir afinar com a pistola de ignição, né, a pistola de ponto, para o ponto correto, e depois podemos trancar o distribuidor e fica tudo ok. Depois a gente aqui volta a fechar este modo e ele depois orienta-se a centralina sozinha. Existe também o sincronizador do imobilizador, isto aqui diz que pode dar barraca, é verdade, e a questão depois aqui é só chegar, escolher a porta COM, normalmente isto está definido a COM 1, porta COM 1, e depois é só conectar e depois sincronizar. Isto não pode ser enquanto o motor está a trabalhar, como é óbvio, mas isto dá para codificar o imobilizador. Eu mostrei no outro vídeo sobre os imobilizadores que às vezes o próprio sistema do imobilizador tem algum problema, ou a centralina, a gente tenta codificar e não dá. Ou, como já me aconteceu, codifica-se, fica ali durante uns minutos, mas depois volta a perder a codificação, ou quando se desliga o motor e se vai a voltar a ligar já perdeu a codificação também, a luz de check fica a piscar e dá barraca. Aqui outro sensor que podemos testar, que às vezes acontece, que é a válvula de relentinho fica colada. O que a gente pode fazer é chegar aqui e colocar o valor máximo, fazemos start e como podem ver o relentinho sobe logo. Se a gente fizer stop ele volta ao normal. Portanto, a gente fazendo este teste dá para testar se a válvula está a abrir ou não, porque se a gente colocar aqui o valor máximo, fizer start e o relentinho não mudar, é porque na realidade a válvula está colada. Aqui também podemos testar a ver se o sensor está marado ou não. A gente pode escolher aqui um valor tipo 130 graus e isto vai acender a luz do motor e tudo. Isto é uma coisa que eu não aconselho muito. Portanto, estamos aqui 130, eu vou só mostrar assim de repente, podem ver, está só a luz ali é da reserva ligada. Portanto, agora vamos meter isto aqui neste modo. Ó, ligou logo a ventoinha, ele acelerou o relentinho, isto entra num modo meio maluco,
que isto tranca aqui tudo, que é para arrefecer os cilindros. E como podem ver, aqui não chegou a acender a luz. Espera aí, vamos experimentar aqui com outra temperatura. Por acaso agora não está a... já está, pronto, já acendeu a luz do motor, porque isto supostamente está a uma temperatura, 150 graus é uma temperatura que é uma cena muito maluca, né? Portanto, agora o que vamos fazer é chegar aqui, vamos ler outra vez os erros, deve ter qualquer coisa, pronto, está aqui código 28, vamos fazer reset à centralina, pronto, podem ver, já apagou a luz de check, já está ok, pronto, e podemos seguir a vida. Outra coisa que podemos fazer aqui neste software também é chegar aqui, Active Test, e temos aqui para apagar o Self-Learn, ou seja, o que é que a centralina tem aprendido a nível de misturas, que é o tal o Air Fuel Base, e depois temos o Air Fuel Base Self-Learn, que é o que ela vai aprendendo. Então podemos chegar aqui, é apagar essa programação toda e ele fica a zeros. Assim, quando começarmos a andar com o carro a próxima vez, ele vai voltar a ler os valores todos, o que é que de injeção, o que é que está a fazer e tudo mais, e vai-se ajustando. Na realidade, a malta pensa que estes carros não têm muita eletrónica, que são muito simples, mas estas centralinas são muito evoluídas até para os dias de hoje. Para fazer o diagnóstico sem o cabo é muito simples, basta rodar a chave da ignição, acender as luzes do painel, depois aqui na ficha são estes dois pinos aqui de cima, os dois, atenção que a ficha pode estar ao contrário, e aí é depois os dois aqui debaixo do lado esquerdo, atenção a isso. Então vamos colocar aqui nesses dois pinos, isto às vezes é um bocadinho mais complicado, mas pronto, já lá está a unir aqueles dois. E agora aqui no quadrante podem ver a luz de check apagou. Então o que vamos fazer agora é retirar aqui basicamente o shunt. E agora aqui a luz de check vai começar a piscar. Vocês vão contar as piscadelas lentas, vai ser o primeiro algarismo, e depois as piscadelas curtas vão ser o segundo algarismo. Portanto, vamos ver outra vez, neste caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Depois o segundo dígito, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, também é o código 55. Outra coisa interessante é que, enquanto está neste modo, nós podemos ligar o carro e depois vamos ver também se a sonda lambda está a trabalhar em condições ou não. Portanto, ele está a dar ali as piscadelas do código de erro. Vamos ligar agora. Pronto, já ligou. Então o que vai acontecer é, quando está assim apagada, é mistura rica, e quando acender é mistura pobre. Portanto, vamos acelerar um pouquinho e vamos ver que ele vai estar a variar. Podem ver? Ó, ele está a controlar mistura pobre, mistura rica, que é o que é suposto. Ele não pode ficar parado enquanto está assim a acelerar, até ao relentinho às vezes acontece, mas tem mais tendência para ficar parada. Mas assim, enquanto se está a acelerar, a cerca das 2000, ele tem de ir pescando, que é ele a variar mistura rica, mistura pobre. É mesmo suposto ser assim. Aqui ao relentinho também podemos ver que ele está a variar qualquer coisa. Ó. Portanto, supostamente aqui a mistura está mesmo certinha, porque se ele está a variar ao relentinho, é porque está a fazer a mistura estequiométrica. E pronto, pessoal, espero que tenham percebido como é que estes sistemas mais antigos de diagnóstico funcionam nestes Nissans também mais antigos, quais os equipamentos que têm de ser usados, quais os programas que podem ser instalados e também quais as funções que eles têm. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz lá aqui em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!